a parte de espacialização, de forma geral, dentro do meu projeto. Sou aluno de doutorado, sob a orientação do Rubens. E eu utilizei o eucalipto e a cana-de-açúcar como um produto porque já é uma etapa concluída dentro da minha tese. Bom, devido, já falado várias vezes, né, a redução dos gases de efeito estufa, a energia renovável torna-se comercializável através de bioprodutos. Biocombustíveis, no meu caso, a gente vai estar trabalhando diretamente com o bioetanol e a bioeletricidade. A geração da eletricidade a partir desses resíduos, né, de cana-de-açúcar e resíduos florestais, no caso do eucalipto. Esses resíduos são importantes e estratégicos insumos para ampliar essa oferta de energia e considerado um insumo de baixo valor agregado, essenciais a uma economia de baixo carbono, favorecendo aí a composição do carbono do solo, geração de energia renovável e mitigação desses gases de efeito estufa. Então eles são mais abundantes e mais abundantes do que se encontra em diversos estados e não são destinados ao consumo. Então, teoricamente, eles seriam considerados um lixo que ficou ali após a colheita. Porém, esse resíduo que está ali, parte dele você pode estar retirando e tendo esses destinos. E o meu trabalho ele consiste, vou explicar melhor, ele consiste efetivamente na localização ideal de uma biorefinaria. Por que uma biorefinaria? Porque esses resíduos que ficam no campo e são coletados, eles não são processados ali mesmo. Eles precisam de centros de processamento, que nesse caso vão ser as biorefinarias, que é considerado uma promissora tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo geral do meu trabalho, como eu falei, é obter a localização ideal de uma biorefinaria, utilizando o sistema de informação geográfica, integrando um modelo computacional. Nesse caso, vou estar utilizando a lógica nebulosa, a lógica fuzzy. E o objetivo específico, que é essa parte que eu vou aproveitar, é estimar o potencial de produção de bioprodutos, no caso, o bioetanol e a bioeletricidade, a partir desse resíduo agrícola. Visando a possibilidade de suprimento de uma demanda de etanol e eletricidade para uma determinada área. Essa área que eu vou estar trabalhando é a região administrativa de Campinas. Ela abrange aproximadamente 10% do estado de São Paulo em área e 90 municípios. Então, a gente tem a área de estudo, só para vocês entenderem como é que é a metodologia desse trabalho, dessa espacialização. Eu tenho dados espaciais e dados numéricos. O que seriam esses dados numéricos? Dados de produção, da cultura de cana-de-açúcar, eucalipto, dados de consumo de energia elétrica, consumo de etanol dentro dessa área. E eu entro com dados vetoriais e rasters, que são dados obtidos através de processamento de imagens, e produção e consumo com dados numéricos. Tudo isso eu vou colocar dentro de um conjunto de dados. Vou trabalhar dentro de uma plataforma, de um sistema de informação geográfica, e com isso eu vou criar esse banco de dados dentro do SIG, que posteriormente vou estar avaliando o potencial dessa biomassa, tanto para a demanda do consumo da eletricidade e do etanol, ver se a bioeletricidade e o bioetanol, eles suprem parte dessa necessidade que tem dentro da área de estudo. E uma outra parte é a biomassa anexada à indústria. Então, o primeiro artigo que a gente mandou, está em fase de correção, é essa etapa que eu vou estar falando, sobre a bioeletricidade e o bioetanol, atendendo essa demanda da região administrativa de Campinas. Bom, aqui é meio que a parte geral do projeto. E essa parte em vermelho vai ser que eu vou estar comentando aqui com vocês. Bom, como eu falei, a área de estudo é quase 11%, né, do estado de São Paulo, 90 municípios abrangentes aqui ao redor de Campinas. E eu tenho aqui dentro da RAC, eu tenho 640.642 hectares de cana-de-açúcar, de área plantada de cana-de-açúcar.
e 55.279 hectares de plantio de área florestal com eucalipto. Bom, quando eu vejo esses números, e por mais que eu tenha noção do tamanho que seja essa área de Campinas, eu não consigo identificar e nem imaginar onde é que elas estão dispostas. Então, por isso, a necessidade de um trabalho de espacialização. Porque se eu parar em algum lugar, um plantio de cana ou de eucalipto, o que eu vou ver vai ser imagens semelhantes a isso aqui. Eu não consigo imaginar, espacializar na cabeça, onde que tem 640 mil hectares e 55 mil hectares dentro daquela área de estudo. Bom, aí começa a entrar hoje, o pessoal do primeiro grupo já falou com trabalho de assessoramento remoto. E percebo que a parte de espacialização, ela esteve presente na grande maioria dos trabalhos apresentados hoje. Por quê? Porque essa parte é multidisciplinar. E ela favorece em muitos aspectos, principalmente na questão de planejamento. Então, eu tenho uma imagem de satélite aqui. Nesse caso, peguei uma como exemplo, mas para obtenção desses dados, da espacialização, existem diversos produtos, sensores. No caso, o primeiro grupo hoje apresentou que tem imagens do satélite Landsat, que é de 30 metros de resolução, como o RapidEye, de 5 metros. Então, você tem toda essa gama de produtos que você faz o processamento e, no final, você consegue a espacialização dessas áreas. Nesse caso, aí em amarelo, a gente tem para a área de cana-de-açúcar, e em verdinho aqui, bem concentrado nessas duas regiões, a área de eucalipto. Esse levantamento foi feito em 2013 de cana-de-açúcar pelo Canasat e de eucalipto pelo pesquisador, ele é aqui do NIP, o Guerric, 2014, e a gente constatou que não houve mudanças expressivas dentro desse período até hoje, então estamos trabalhando com esses dados. Então a gente tem as áreas de resíduos de colheita, de cana-de-açúcar e de eucalipto. Temos então espacializado essa área. E de acordo com a literatura, a gente obtém que 8,4 toneladas de hectare, por hectare, aliás, de resíduo de cana-de-açúcar pode ser retirado. A cada 1 hectare você pode retirar 8,4 de resíduo, toneladas de resíduo, sem que afete ou maneje a conservação do solo. E, por eucalipto, a gente pode retirar por hectare média de 20 toneladas. Então, através de espacialização, a gente tem toda essa área aqui a disponibilidade de 5.381.000 toneladas para resíduos de cana-de-açúcar e 1.105.000 1 bilhão? 105.000 que é verdade. Toneladas. Deu uma bugada aqui. Então, eu tenho esses dados de colheita. Dentro desse trabalho de biorefinaria, a espacialização ela favorece por quê? Ela me ajuda. O primeiro parâmetro que os pesquisadores colocam na implantação de biorefinaria, a gente não tem aqui ainda no Brasil, mas o primeiro ponto, assim como uma usina de cana-de-açúcar, qual que é? É a disponibilidade da matéria-prima, é a proximidade da matéria-prima com esse centro de processamento. Então, através disso, com a espacialização, a gente criou aqui três cenários, na verdade, com o centro de massa. Em verdinho aqui, o centro de massa ponderado para eucalipto, aqui abaixo em azul para cana-de-açúcar, e esse em vermelho, o resíduo total. Ou seja, esse ponto aqui, ele está na região central de toda essa área com plantio de cana-de-açúcar e eucalipto. E, a partir daí, a gente tem dados, né, de resultados de bioprodução e também os dados de consumo. A gente vai cruzar esses dados e a gente chega a um ponto que, aqui embaixo, ficou meio pequeno, mas são buffers a cada 15 quilômetros partindo desse centro de massa. E aqui a porcentagem em energia elétrica que possa estar atendendo em relação à demanda da RAC. Por exemplo,
em 60 quilômetros de raio, no raio de 60 quilômetros aqui, eu vou ter uma biomassa suficiente que para a energia elétrica vai atingir beirando 100% da demanda da região administrativa de Campinas. E para o bioetanol, a gente tem que a demanda de 100% é atendida aproximadamente em 60 quilômetros ao redor desse centro de massa. Aí que entra a questão de poder trabalhar em conjunto. Esses dados eu peguei de acordo com a literatura, realizei esses cálculos, mas dentro do meu projeto, do projeto que a gente está inserido, eu trabalho junto com o Guilherme, que o Guilherme é um engenheiro químico, e a gente vai caminhando em paralelo e às vezes a gente tem algumas rotatórias nesse meio do caminho que a gente se encontra e troca esses dados. Inicialmente, ele precisa desses meus dados de área de produção para que ele possa gerar simulações de biorefinaria, na questão do design dela, do tamanho, né, dessa biorefinaria, quanto de insumos que serão processados, e depois ele me retorna esses dados para eu refinando esses cálculos e definindo o melhor local para ela. Bom, então, aqui eu mostrei em gráfico, agora aqui espacializado. Em 75 quilômetros de raio de coleta de biomassa, para energia elétrica, eu conseguiria atender o município de Campinas, Piracicaba, Americana, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu e Paulínia. E para etanol, conseguiria atender Campinas, Piracicaba, Americana, Jundiaí, Limeira, Sumaré, Indaiatuba e Paulínia. Nesse caso, a gente avaliou pelos municípios que são maiores consumidores, porque no caso a gente dá para criar vários cenários. A gente optou por esse, em atender os maiores consumidores. Mas como também você pode deixar de lado esses 7 maiores consumidores, e o que você produz, você pode atender aproximadamente 80 municípios da RAC, os municípios menores. Então aí fica essas criações de cenários e você vai avaliar e ver qual que fica melhor. Então, as vantagens da espacialização. Essa multidisciplinaridade. Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho com essa parte de espacialização. Trabalhando em conjunto com o Guilherme, que é engenheiro químico. E multidisciplinaridade entra em diversas áreas. Assim como vocês podem conhecer também pessoas que trabalham com espacialização, que têm uma formação diferente da de vocês e que possam estar trabalhando juntos. Dados qualitativos e quantitativos de maneira dinâmica. Eu tenho, assim como eu falei, eu tenho os dados de consumo. Eu consigo espacializar no mapa quais são os municípios maiores consumidores. Então, a partir de dados quantitativos, eu jogo para dados qualitativos, como, por exemplo, espacialização das usinas de cana-de-açúcar. Supondo que eu tenha 25 usinas de cana-de-açúcar na região administrativa de Campinas. Desde que eu tenha a coordenada de cada uma, a localização geográfica de cada uma, eu consigo espacializar isso de uma maneira georreferenciada, de uma maneira precisa. A representação gráfica, que quando eu tenho esse resultado visual, ele fica muito mais fácil a compreensão de todo o cenário. A obtenção de dados. Hoje a gente tem dados oficiais disponíveis em diversas plataformas de maneira livre, tá? E a questão também do planejamento. É o último item. Então, essa questão do planejamento facilita muito, principalmente no meu caso, eu estou criando a localização ideal de uma indústria. Isso vai influenciar muito a questão logística. E quando eu tenho a espacialização disso tudo, esse planejamento, ele fica muito mais fácil. Ele vai auxiliar os tomadores de decisões de uma maneira muito mais efetiva e eficaz. Obrigado. Obrigado, Cristi. Vamos para a segunda. Flávio, vamos lá. Gestão de energia, água e emissões na indústria.
enquanto eles procuram, eu tenho um compromisso com a felicidade de vocês. Está perto de meio-dia, vocês já estão alimentados, pelo menos para resistir um pouco mais, né? Então, ou pela apresentação ser interessante, ou porque vai ser rápida. Vamos lá. O apontador. Eu sou orientado pelo professor Bajai desde o mestrado, eu faço parte do grupo dos alunos mais velhos. Eu vim da indústria como o Mauro. E esse período aqui tem sido de renovação e, ao mesmo tempo, de integração entre a minha experiência anterior e todo aquele conhecimento que eu adquiri no curso do planejamento. Também agradeço o convite dos organizadores e a presença de vocês até agora. Quando a gente pensa em gestão de energia, basicamente a gente tem aqueles viés associados à economia, meio ambiente e sociedade. Quando a gente pensa em energia hoje, quem tem puxado os programas de eficiência de energia são as questões que envolvem as emissões. E aí, isso tudo, agora no doutorado, ele envolveu energia, água e emissões. Quem viveu aqui na região de São Paulo em 2014, 2015, viu o risco de uma crise muito mais profunda do que já foi com falta de água. Eu sou do Nordeste, então quem é do Nordeste entende isso melhor do que eu. Meus pais moram em Recife e quando eu morava lá há quase 25 anos atrás, só recebiam água 2 vezes por semana. Eles tinham que acumular água para poder sobreviver a semana inteira. Quando a gente pensa em água, a questão preservação ambiental, quando a gente pensa em indústria, aumento de produtividade, hoje o que garante competitividade é ter produtividade. Então a eficiência tem tudo a ver com isso. Quando a gente também pensa em energia, meio ambiente e água, a gente também tem que olhar de uma maneira integrada. Eu tenho questões associadas a consumo de energia, consumo de água, emissões, geração de resíduo, o aproveitamento desse resíduo não é lixo, e mesmo que vá para um lixão, também tem que ser de uma maneira controlada e administrada. A gente aqui no Brasil tem 2 problemas sérios. A gente gera lixo. 2, esse lixo vai para algum lugar. E a gente, quando vê as questões associadas a isso, a gente, mesmo tendo lei associada a resíduos sólidos, os resíduos não são administrados como está previsto na lei há alguns anos. Um outro aspecto também interessante é essa questão de confiabilidade. Como eu vim da indústria, o item manutenção também é interessante, porque quem opera e faz manutenção é quem garante o equipamento operando dentro das condições que ele foi projetado. Se ele foi projetado com baixa eficiência, mesmo que ele seja bem mantido e bem operado, ele vai estar operando com baixo desempenho. Quem desenvolve tecnologia de processo na indústria, normalmente não somos nós. A gente compra essa tecnologia. A minha área de pesquisa envolve setor químico, petroquímico, setor siderúrgico, papel e celulose e cimento, porque são os setores energo-intensivos. E quando a gente observa todo o sistema, esse é a área que contorna a minha avaliação. Tem aqui a parte de materiais, que fornece para a produção industrial, tem o mercado, tem a disposição desses resíduos e rejeitos, e aí todo o foco da minha análise tem sido aqui. Gera-se um produto que consome energia, que consome água. Em alguns casos esse processo é aproveitado, em outros não, porque todo enfoque é normalmente associado para ganho de eficiência e produtividade. Reduzir perda é eliminar desperdício. Desperdício é administrável, normalmente está associado a comportamento. Perda pode estar associado à forma como é feita a gestão ou à tecnologia. O quanto de energia primária a indústria consome aqui no Brasil? Esses dados é do balanço de 2018, relativo a 2017, em torno de 33%. Energia na indústria tem essa parcela de consumo. Os setores energo-intensivos, que é esse grupo aqui, eles têm um papel significativo no consumo de energia. Aqui no setor de alimentos e bebidas também consome muito, mas são empresas menores, são processos diferentes e a coleta de informações é muito complicada. O setor químico é um bom exemplo disso. O
setor mais uniforme, em processo contínuo, é mais fácil a gente fazer algumas avaliações. Então, todo o foco da minha análise está nesse grupo aqui, ó, setor energointensivo, siderúrgico, papel e celulose, cimento, alumínio, por exemplo. E o quanto de água o setor industrial consome? Os dados que a gente tem acesso, alguns são mais antigos, como esses pesquisadores aqui, ó, eles publicaram, são mais antigos. As associações também eles emitem informação. No caso da água, o foco hoje, só a água é importante, mas a ausência da água nos processos industriais causa um impacto muito grande. Então, muitas empresas estão desenvolvendo processos de reuso, porque ela não pode depender só da chuva e dos rios. E até porque quem vive aqui em São Paulo conhece a legislação ambiental de São Paulo, é muito complexo esse processo. Eu trabalhei numa planta durante 3 anos na fronteira de Minas com São Paulo. A CETESB do lado de São Paulo tratava a água pelas usinas de uma maneira. A planta de fertilizante do outro lado, que é o lado de Minas, tinha um tratamento diferente. E o rio era o mesmo, Rio Grande. Agora, imagina lá dentro de São Paulo, eu estava conversando com Marcele. Imagine se o projeto Aquapolo não tivesse sido desenvolvido na região do ABC, lá em Santo André, o polo petroquímico lá de Capoava tinha parado, porque ia faltar água. Entre ter água para alimentar a população, para a agricultura e para as indústrias, quem vocês acham que ia perder nesse processo? E o pessoal da indústria não vai ficar esperando nem pelo governo nem por ninguém. Eles vão fazer. Cabe a nós, como sociedade, a gente atuar de maneira proativa para garantir os nossos interesses e os da indústria também, porque a indústria também é importante. Agora, o setor industrial, ó, ele aqui está nessa ordem aqui de 20%. Países desenvolvidos que têm um setor industrial significativo, ó, eles já consomem bem mais água. Então, agora, o trabalho está aqui, ó, na agricultura e pecuária. Muitos de vocês gostam desse tema. A gente viu vários trabalhos nesse sentido. Então, como reduzir o consumo de água na agricultura? Tem um livro publicado por Israel, eu não lembro agora do tema dele, mas é um livro muito interessante. Israel começou a pensar em água há muito tempo atrás, porque ele não tem água. Eles hoje não só produzem para eles, eu acho que é Faça-se a Água, o nome desse livro. Vale a pena vocês comprarem, se não gostar, vocês me dão a conta e me dão um livro de volta. Eu vou doar esse livro para alguém. Faça-se a Água, muito interessante. Como foi a metodologia que Israel adotou para reduzir o consumo de água? E Israel hoje vende água para os árabes. Ele precisa também ter uma boa relação com o pessoal de lá. No caso das emissões, onde é que fica o grupo de processos industriais? Está aqui, ó. Só que o impacto das emissões feito pela indústria também é significativo. A indústria tem algumas coisas muito boas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar em lugar perigoso. É melhor para a saúde, viu? Se vocês forem trabalhar em lugares menos perigosos, aí vocês vão ter mais problemas de saúde. Porque se é perigoso, você tem que tomar cuidado para se preservar. Eu nunca trabalhei em indústria nuclear, mas meus amigos que trabalharam lá gostaram muito, viu? Agora, se falhar, aí o problema é outro, né? A gestão da energia. Todas as empresas, sem exceção, tem que ter um fornecedor, se ele não gerar a energia que ele consome, e ele tem que também comprar essa energia de alguém. E se ele produz, ele quer vender para alguém. Que hoje é uma das maneiras inteligentes de você garantir a sobrevivência do negócio. Você produzir energia para o seu consumo e evitar deixar de comprar. E se vender, melhor. Quando eu comecei a estudar no curso do planejamento, eu me surpreendi com alguns colegas. Alguns eram advogados. Eu disse, por que um advogado faz dentro de um curso de engenharia? Tem um negócio aqui chamado contrato. Se algum de vocês algum dia leu sem assinar, isso é um negócio complicado. Porque depois que assinou tem o nome de vocês e vocês não podem dizer assim, eu não li, eu não entendi o que eu li. Os advogados na área de energia são super interessantes o trabalho deles. Seja por concessão, por partilha, por qualquer que seja esses métodos aí de comercialização e direito de exploração e comercialização, interessante. Então, a gente ter noções de contrato é interessante. Investimento é outra variável interessante.
A gente normalmente na universidade trata de questões administrativas, mas as financeiras são muito importantes dentro da indústria. Você não pode apresentar um projeto se não mostrar retorno de investimento. Bruna falou isso muito claramente ontem. Por que a Europa ela desenvolve uma série de programas de uma maneira mais avançada do que o resto do mundo? Porque falta recurso, né? Não é dinheiro, é recurso. O recurso físico. Custa caro. Imagina se não tiver uma boa relação com o pessoal da União Soviética e aquela parte do gás não vier para alimentar a Europa, por exemplo. Quando a gente olha também os sistemas de utilidades na indústria, são diversos. Normalmente, quando a empresa é grande, tem uma área de utilidades com administração, uma gerência, um departamento que cuida da utilidades. Quando a gente vai para uma empresa menor, às vezes é o pessoal da manutenção que cuida da utilidades. E a manutenção passa o dia inteiro matando jacaré, porque a manutenção corretiva ainda é muito pesada aqui no Brasil. E aí o que acontece? Certas questões de utilidades fica só na mão do operador. Não tem uma pessoa de engenharia de processo, não tem uma pessoa de engenharia de operação atuando. Tem um operador. E quando há uma crise na indústria, normalmente o que faz? Corta a cabeça. Então você fica com braço e perna no lado operacional e o cérebro vai embora. Aí deixa um supergerente tomando conta só do micro, do volume de e-mails e questões financeiras que ele tem que administrar. Então, isso daqui, ó, tem todo um conjunto de oportunidades associadas à gestão de energia e água emissões muito interessante. Por último, o pessoal desenvolve tecnologia, né? Então, quem trabalhava nos anos 70 sabe o que eu estou falando. O compressor ainda é o mesmo compressor de antigamente. Como concepção de projeto. O que é que mudou? Os materiais, processos de fabricação e a instrumentação. Dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, para hoje, normalmente os operadores reduziram a 1/3. E agora, entra com a indústria 4.0, você tem todo um sistema informatizado de monitoramento e controle das plantas. E aí você não só opera admitindo que foi configurado da maneira correta, conforme os dados de projeto e as limitações do projeto, mas ele opera com melhor eficiência, porque você tem toda uma variável de controle, que é monitorada e gera relatório. Por último, essas questões aqui que envolvem consumo específico de água, energia e emissões específicas são indicadores que quase todas as empresas estão começando a se preocupar com isso, e a gente vai trabalhar com isso aí. E aquilo que o pesquisador da Embrapa mostrou aqui, os critérios de cálculo dependem muito das opções que você faz. Qual a metodologia que eu vou utilizar e o critério. Então, por exemplo, hoje as empresas normalmente não publicam quantos metros cúbicos de água por tonelada eles consomem. Se vocês olharem os relatórios que as empresas publicam, eles dizem assim, ó, eu faço reuso da água em 98%, 99%. Mas a gente fica assustado quando a gente pega a literatura que mostra quantos litros de água para fabricar 1 litro de leite, para fabricar 1 quilo de qualquer outro produto. Na indústria siderúrgica é muito grande. Na indústria química, de uma maneira geral, em alguns processos é muito grande. Então, esses indicadores são interessantes. Só que essa questão daqui de produtividade pode também ter vários enfoques. Mas, no fim das contas, eu tenho que consumir menos e produzir igual. Ou produzir mais também, se for possível, né? Esse negócio de aumentar a produção e aumentar também o faturamento. Então, os custos na indústria, que foi outra preocupação que eu tinha. Por que na Europa o pessoal se preocupa com determinadas questões e a gente não? Eles são ricos, a gente é pobre. A gente devia se preocupar muito mais, né? Então, o custo da água e do esgoto na indústria, eu peguei esses dados aqui da classificação guia do IBGE, água e esgoto está em torno de 0,2% do custo. E aí, quando vem a parte da energia, em torno de 2,3%. Agora, e quanto isso custa em valores financeiros? É muito dinheiro. Se a gente puder economizar isso, melhor. E uma das minhas preocupações quando eu vi esses indicadores, por que um empresário não enxerga isso como a gente enxerga? Porque muito provavelmente ele se preocupa com o que custa mais. A gente vê em todo momento o pessoal falando sobre questões que envolvem gastos com pessoal ou com impostos. Agora,
Isso tudo acontece em outros lugares também. Então, aqueles custos que eu não controlo é uma coisa, aqueles que eu posso controlar é outra. E energia e água eu posso controlar. Outro aspecto também é a certificação. Nos anos 80 para 90, o pessoal começou a tratar questões de qualidade. Quem não produz com qualidade já morreu, porque ele não vende. Simples assim. Aí depois, quando chegou nos anos 90 para 2000, a questão ambiental, ISO 14000. Quando chegou agora no século XXI, nessa última década, começou a questão de energia. Aí eu peguei os primeiros 7 anos, até porque a energia começou em 2011, eu gosto mais desse tema de energia, e aí eu fui ver a taxa de crescimento, 73% ao ano nos últimos 7 anos. Agora, quem é que está investindo em energia? Europa. Tem as diretivas na Europa, está quase 80% do número total de certificações, que em 2017 girava em torno de 23 mil. E o Brasil, nesse negócio aí? A gente está com em torno de 50, que dá o 0,2%. Então, se a gente tem pretensão a exportar alguma coisa industrializada para a Europa, por exemplo, uma das barreiras que a Europa pode fazer com a gente é o seguinte: você tem certificação de gestão ambiental? Aí Dani diz, temos. Aí tem certificação de gestão de energia? Não. Então, infelizmente, você não vai poder fornecer para mim. E isso é uma barreira técnica. E, para concluir, as questões de o quanto eu perco de energia, o quanto eu posso investir em melhoria, aí essa região aqui, que é essa da curva total de custo, tem uma faixa aqui que é o ideal. É nisso aí que a gente vai se preocupar quando estiver dentro da indústria trabalhando. E tem todo um conjunto aqui de normas que elas precisam também se conversar. Quem conhece as normas ISO sabe que elas têm uma estrutura muito equivalente. E aí, ó, eliminar desperdício, reduzir perda, integrar sistemas, implantar inovações tecnológicas. As inovações, elas existem. Pode ser isoladamente no equipamento, pode ser para um processo como um todo. Mauro ontem destacou, você, quando constrói uma empresa, é para operar 25, 30 anos e ter lucro com aquilo ali. Se for bem mantida e bem conservada, pode ser que ela dure mais um pouco operando. No entanto, a tecnologia hoje permite que a gente possa produzir mais e melhor com menos impacto. E é nesse foco que também a gente procura analisar as questões de inovações tecnológicas, que envolve gestão, que envolve, quer dizer, equipamentos e processos, e engenharia mesmo, né? Obrigado. Até a próxima vez. Obrigado, Flávio. Jorge vai falar um pouquinho sobre um projeto que a Unicamp está desenvolvendo, uma parte dele, o projeto Campus Sustentável, Janilo T. É isso mesmo? Não é Geniot. Geniot. É. Geniot. Sistema de monitoramento e suporte à eficiência energética no lado da demanda. Bom dia a todos, sou Jorge, sou aluno de doutorado da FEM, o meu orientador professor Bajar. Hoje eu mudei um pouquinho a apresentação, porque para falar de eficiência energética no lado da demanda, só faz sentido a gente falar de outros 2 subprojetos que estão interligados, tá? São 3 subprojetos aí que fazem parte do projeto Campo Sustentável, né? E eu vou explicar um pouco do projeto, dando primeiro um exemplo, tá? De uma coisa que acontece lá na FEM. Tem uma sala ali, que é uma sala pequena com 2 pesquisadores, é uma sala bem pequenininha. Bate sol, né, ali durante o dia, então é quente. Eles têm lá um ar-condicionado de janela, ali, antigo, da década de 90, né? E, só que eles não usam ar, porque um sente calor, o outro acha que é barulhento. Então, nos dias quentes, o que eles fazem? Eles ligam o ar-condicionado do laboratório que fica do lado, 24 mil BTUs, um laboratório enorme, e abrem a porta. Né? Então, a gente não ouve muito falar disso aqui, né? Mas então, nesse caso, o que a gente faz? Bom, primeiro, a gente faz um retrofit, substitui o equipamento por um equipamento mais novo, moderno, eficiente, né? Ou a gente convence eles a mudar o hábito de uso, né? Ou a gente muda a arquitetura do local. Então, põe uma brisa lá de fora para tapar o sol, ou muda a disposição da sala, ou tira eles de lá. Bom,
como é que se decide isso? Então, esse é um exemplo que eu quero falar para poder facilitar a explicação. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é medição e monitoramento. Sem medir, sem monitorar ao longo do tempo, não tem como a gente saber o que está acontecendo e que decisões tomar, né? Para isso, está o GENIUT. Então, o GENIUT, ele faz a medição, o monitoramento, tá? E também tem as ferramentas para fazer a interação com o usuário. Porque não basta só medir e monitorar, você tem que dar o feedback para o usuário e também dar condições para que quem toma a decisão poder olhar esses dados a partir de uma maneira mais integrada e mais mastigada, né? Então, o GENIUT ele é baseado em IoT, então isso é baixo custo, plataforma aberta. Então, optamos por fazer isso para poder fazer replicação aqui na universidade. Usando aplicativos, por exemplo, de celular. Então, a interação com o usuário é feita, por exemplo, por cada um se conectar, por exemplo, via aplicativo com esses equipamentos. Isso dá espaço para um canal de informação e também de educação. Então, se você colocar essas informações mais mastigadas, você consegue, por exemplo, educar e propor uma mudança de hábito, tá? Então, o GENIUT, ele é esse caminho, a ferramenta para fazer isso, tá? Junto com isso, tem um outro projeto de retrofit, que aí o retrofit é aquela forma mais direta de eficiência energética. Você substitui equipamentos por equipamentos mais modernos, eficientes, né, que consomem menos. Também tem uma interface com as políticas públicas, né? No caso, a PE da ANEEL é o maior financiador aqui no Brasil para fazer os retrofits, né? E aí, onde que está a inovação aí? Está na intersecção entre esses projetos. Então, uma coisa que a gente está batizando de RCB dinâmico. Relação custo-benefício é um dos parâmetros, dos critérios que você tem que respeitar para poder usar os recursos da ANEEL para fazer retrofit. Só que eles são fotografias do antes e depois, né? O que está se propondo é por que não fazer isso dinamicamente? A gente monitora os equipamentos antigos ao longo do tempo e também monitora esses equipamentos depois que foram trocados, porque a eficiência ela pode mudar de acordo com o uso, de acordo com o espaço, né? Então, e além disso, alguns outros parâmetros que se utiliza para fazer projetos de retrofit, por exemplo, COP de ar-condicionado, por exemplo, em vez de pegar um valor tabelado, você pegar uma tabela da década de 90, os ar-condicionados têm COP de quase 3, mas se você medir lá, chega lá 2.6, 2.7. Então, por que não também a gente medir isso e colocar um valor um pouco mais assertivo, assim, mais real, tá? Isso melhora a viabilidade do projeto. E na mesma linha, na verdade é uma outra dimensão, né? Vem o projeto de etiquetagem, que aí a Beth, que é a doutoranda da Civil, ela está à frente do projeto, né? Ela vai explicar um pouquinho melhor, né, depois. Mas a etiquetagem é a etiqueta da ENSE, né? Tem o selo A, B, C, D, né? Ela tem um foco mais no indivíduo e no espaço onde ele convive. Então, eles fazem estudos da envoltória, né? Como é até o material, o posicionamento da sala em relação ao sol, esse tipo de coisa. E também dos equipamentos internos, da iluminação, sobre conforto térmico e os hábitos também das pessoas, né? Então, também está inserido em políticas públicas. No caso do Brasil, é o PBE Edifica. Então, a inovação também está na intersecção entre esses dois projetos. Então, a gente batizou também uma tal de etiquetagem dinâmica, que a etiquetagem também, você tira bem que uma fotografia daquele instante que você está fazendo o processo. Mas quem garante que isso se continue durante vários anos à frente, né? Ou se tem alguma mudança de layout, mudança de ocupação, tipo de atividade, ele também pode mudar. Então, por que não também monitorar isso, tá? E isso também dá espaço para tal da eficiência comportamental. Então, vamos fazer eficiências mudando um pouco o hábito, ou tentando, sugerindo
mudanças de hábitos de consumo dos ocupantes, né? E aí, como a gente tem uma base de monitoramento comum, então a gente cria um grande Big Data. Então, utilizando ferramentas de analytics em cima disso, a gente consegue também estudar melhor essa parte da eficiência energética. E como é que a gente amarra tudo isso daí? Aí entra um conceito de digitalização, que aí a Gabriele, que é a doutoranda da FEM também, ela mexe com a indústria 4.0, ela vai explicar um pouquinho melhor depois. Mas a digitalização são ferramentas da indústria 4.0. Tá? É isso que vai amarrar, então, esses processos para poder auxiliar no processo de gestão dessa tomada de decisão. Tá? E também ajuda no empacotamento e replicação desse modelo para as outras unidades, ou até mesmo dentro da Unicamp, mas também em prédios públicos, né? Ou de repente, mais para frente, a gente importa isso para outros tipos de consumidores, né? Bom, a ideia que ele gostaria de passar era essa, tá, do projeto, que a gente ainda está na fase de implantação, desenvolvimento de todo o hardware e software. Então, são placas, medidores que a gente está colocando nos quadros, estamos sensoriando também salas, né? Então, salas de aula estão sendo monitoradas, né? Estamos terminando de monitorar 3, né? Instalando sensores lá na FEM, projeto piloto vai ser lá. E por isso que a gente não tem dados ainda, resultados para trazer, tá? Mas acho que na próxima a gente... Dezembro. Ah, legal. Porque no próximo semestre a gente pretende fazer alguns experimentos, né, com essas salas e tal. Então aí eu passo a palavra para a Gabriele para falar um pouco sobre esse paralelo com a indústria 4.0. Então, como o Genius é um subprojeto do Campus Sustentável e a minha linha de pesquisa está relacionada a processo de manufatura, mais especificamente manufatura avançada, aí eu comecei a ter um contato com o Jorge sobre o desenvolvimento dos Genius e a gente conseguiu aqui mapear que esse contexto da digitalização, que foi primeiro evidenciado de forma mais intensa na área da indústria, também pode ser replicado dentro do nosso projeto, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento com uma aplicação pontual dentro da universidade. Então, basicamente, a parte que eu trabalho no projeto está relacionado ao processo de desenvolvimento do projeto e ao processo de desenvolvimento do produto do projeto, que seria aquela placa de monitoramento. Aqui eu trago alguns dados que eles mostram que a digitalização, além da sua inserção de aplicação na indústria, mobilidade urbana, agricultura, também está relacionada ao campo de eficiência energética. E, além disso, como é que a gente evidencia essa inserção dentro do nosso projeto? Porque no nosso projeto, a gente vai ter coleta de dados em tempo real. Além disso, vai ter a tomada de decisão não inteligente, mas colaborativa com as pessoas que estão no ambiente e também um sistema de armazenamento de dados. Basicamente, é essa parte aqui que eu trabalho, que é o processo de gestão e suporte. E aqui eu identifiquei que, dentro da macrovisão da indústria 4.0 e os principais conceitos de digitalização, os conceitos aplicados no projeto do Genius é sistema cyberfísico, porque vai ter uma interação entre o ambiente físico e o virtual, interconectado pela simulação, a aplicação principalmente da tecnologia de internet das coisas, a utilização das ferramentas e modelos de simulação, a coleta de dados, que é o Big Data, e também a parte de digitalização, que é essa interação com o usuário de forma mais intensa. Foi estruturado uma metodologia, ela está em fase de teste, organizada em 6 etapas, que primeiro consiste no mapeamento estratégico, que seria medir a maturidade do nosso projeto e conhecimento nesse campo de aplicação, antes e depois do projeto e para poder replicar futuramente.
tanto alinhado com as tecnologias de digitalização, como com os conceitos de eficiência energética. A parte de execução do projeto piloto, que a gente está na nossa versão 1, mas vai ter uma versão 2 e um produto móvel. A definição das capacidades necessárias, não somente de aspecto técnico, mas como de aspecto de recursos humanos. A especialização de análise de dados, que está relacionado ao analytics e à mineração de dados, e o aumento da digitalização da instituição, no caso do projeto total de campus sustentável, e a comunicação para a cadeia de valor energética. Aqui a gente tem uma visão geral do processo e os principais resultados esperados. Eu vou destacar como sendo um principal resultado a estruturação de indicadores de gestão e também a identificação de fatores críticos, que vai possibilitar que esse projeto seja replicável. Agora, só uma breve conceito sobre a etiquetagem. Eu vou tentar fazer em menos de 3 minutos, porque eu vi que eu bom, a etiquetagem aqui dentro da Unicamp, ela tem como objetivo atuar na eficiência energética e incentivar o uso racional de energia. Tá? Ela é uma forma de avaliar o desempenho dentro da edificação e incentivar as pessoas a obedecer às normas para alcançar um melhor desempenho nas edificações. Ela é um amplo programa de conservação de energia feito pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. Tá? Ela tem essa característica aqui, é muito parecida com a etiquetagem das tecnologias de ar-condicionado, de geladeiras e etc. Aqui dentro, não dá para falar de eficiência energética dentro do campo sem fazer um diagnóstico da edificação. Então, até agora, a gente já fez o diagnóstico dessa parte aqui da FEM, já está etiquetada, ainda falta toda essa parte aqui, que a gente chamou de conjunto 1 e conjunto 2. Ainda falta o conjunto 2. Aqui no RS já foi feita essa parte, ainda não lancei, não fiz o cálculo final ainda da etiqueta. Na FEM também já foi empregado, mas ainda falta, na FEC, aliás, falta fazer o cálculo final da etiquetagem, da etiqueta. Ainda falta fazer o SECOM, a biblioteca do IFISH e o ginásio. Cada um desses edifícios tem a sua complexidade, mas a gente está conseguindo fazer de acordo, obedecendo todas as regras, né? E como a etiqueta ela tem o objetivo de mostrar para as pessoas, ela poder comparar e ver, olha, o meu edifício está C, o meu edifício está B, eu preciso de um edifício melhor. Então a gente está criando essa. Ai, o que eu fiz? E agora? Ó, tá lá. Aqui. Então a gente criou esses edifícios de acordo com as etiquetas e com o desempenho de cada um, com a classificação delas, para poder mostrar para as pessoas, olha, chegou uma pessoa simples ou uma pessoa, alguém visitando o prédio, ele vai ver, olha, esse prédio é C, esse prédio é B, porque a gente não tem a etiqueta final para as edificações, já que a gente não tem esse poder de dar a etiqueta. A gente tem o poder aqui dentro da Unicamp, que é um órgão multiplicador e não de dar a etiqueta mesmo. Então é isso. Eu acho que eu atropelei, mas se alguém quiser falar comigo no final, por favor, pode falar. Porque um minuto já estava ali. Obrigado. Bom, a gente vai fazer uma inversão agora de pauta aqui, de pauta não, de apresentação. A Ana Beatriz vai fazer primeiro que o Runt Julian, que é um pesquisador colaborador do NIP, para ficar operacionalmente melhor para nós lá no final, tá?
Então, a Ana Beatriz vai falar sobre a análise da viabilidade técnica da utilização de hidrogênio eletrolítico produzido por energia solar fotovoltaica para aplicação veicular. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz e eu sou aluna do mestrado do Planejamento Energético sob a orientação do professor Enio, e eu vou apresentar o estudo intitulado Análise da Viabilidade Técnica da Utilização de Hidrogênio Eletrolítico produzido por energia solar fotovoltaica para aplicação veicular. Fazendo a contextualização do assunto, atualmente tem-se uma grande expansão da capacidade instalada das fontes renováveis, principalmente a fonte eólica e solar. No entanto, devido à intermitência dessas fontes, as redes onde elas se concentram acabam apresentando variabilidade no suprimento, e que ocasiona perda da qualidade da energia e excessos e faltas em determinados momentos. Assim, o armazenamento de energia elétrica, ele visa garantir a confiabilidade do sistema, e a utilização do... Nossa, eu estou me tremendo demais. Eu vou... Não sei do que eu tô... Pode deixar, que senão vai tremer todo mundo lá. E a utilização do hidrogênio, por que eu estou me tremendo todo isso? Fique à vontade. Estamos em casa. Desculpa. Quer uma água? Não. Pessoal bate-papo. E a utilização o hidrogênio pode ser utilizado como tecnologia, faz parte entre as tecnologias de armazenamento de energia, e ele é capaz de armazenar energia renovável e permite ainda a integração do fornecimento renovável em vários setores, seja ele no setor elétrico, residencial e industrial, garantindo ainda a segurança energética. Assim, outras tecnologias de armazenamento de energia elétrica são a mecânica, a eletroquímica, a química, a elétrica e a térmica. Sendo que atualmente a mais utilizada é a mecânica, através do bombeamento de água. Nessa curva é possível observar que o bombeamento de água é uma tecnologia já consolidada, então não é necessário tanto investimento nessa tecnologia, e o hidrogênio encontra-se em fase de demonstração, precisando vencer o risco tecnológico, e ainda é necessário, sendo necessário ainda grandes investimentos. Nesse sentido, muitos países como Estados Unidos, Alemanha, China, vêm incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia. E nesse sentido, o Brasil ele tem ações junto com o governo federal que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento estratégico, como a chamada 21, que dentre os desafios abordados tem-se a garantir o custo competitivo, identificar barreiras em relação às questões normativas e regulatórias, estimular o envolvimento da sociedade, analisar a confiabilidade e segurança de tecnologias, proporcionar formas para a compreensão do risco por tratar de tecnologias com histórico recente, além de fomentar as melhores formas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional da cadeia produtiva. Assim, foram aprovados 23 projetos, e no escopo da chamada 21 tem um projeto de Furnas, que visa implantar e analisar um sistema de armazenamento híbrido através do uso do hidrogênio eletrolítico armazenados em tanques pressurizados, e um banco de baterias que utiliza lítio-íon, baterias de lítio-íon. O projeto de Furnas será desenvolvido na usina de Tubiara, que está localizado no Rio Paranaíba,
entre os municípios de Itumbiara, Goiás e Araporã, Minas Gerais. E dentre as características, tem uma altura máxima de barragem de 106 metros, o nível normal de operação de 520 metros, o nível máximo de operação de 521, o mínimo de 495 e uma área inundada de 778 km². Conta com 6 unidades geradoras e a potência nominal de cada turbina é de 347 MW, totalizando 2.082 MW. Serão instalados 800 kWp em solo e 200 kWp no lago flutuante, totalizando os 1.000 kWp. O projeto fará uso de um banco de baterias de 600 kWh e um sistema de hidrogênio composto de um eletrolisador capaz de produzir 50 normal metro cúbico de hidrogênio por hora, um tanque pressurizado de capacidade de 900 normal metro cúbico e uma célula combustível capaz de prover 300 kW. Todos os equipamentos estarão conectados a um barramento de 380 volts e a energia suprida a esse barramento será pelas plantas em solo e flutuante, de 800 kWp em solo e 200 kWp flutuante. Nesse sentido, a usina que tem o hidrogênio armazenado, ela tem duas hipóteses. Na hipótese de alta demanda, o hidrogênio pode ser convertido em eletricidade através da eletrólise reversa com as células a combustível. E na hipótese de baixa demanda, o hidrogênio poderá ter um uso final diferente, diversificado, como no caso do setor de transportes, utilizado em veículos com célula combustível. Na hipótese de baixa demanda, direcionando o hidrogênio para o setor de transportes, é possível analisar a inserção de uma frota de veículos novos capaz de ser suprido com o hidrogênio que foi produzido pela usina de Itumbiara. Só que alguns fatores necessitaram ser apresentados, como a autonomia do veículo. Foi escolhido o Toyota Mirai, é um veículo atualmente que tem célula combustível e é o veículo mais comercializado dessa categoria. E ele tem um consumo de 0,01 kg de hidrogênio por quilômetro. Foi necessário apresentar a média anual de distância percorrida, foi escolhida a cidade de São Paulo. Então, a média de distância percorrida na cidade de São Paulo por um veículo é, em média, 22.000 quilômetros. Então, o consumo anual por esse veículo seria de 220 quilos, já o consumo anual por metro cúbico seria de 2.635 aproximadamente. Então, no caso proposto, a produção diária de hidrogênio pela usina de Itumbiara seria de 9,6 milhões de normais metros cúbicos. Então, considerando constante a produção anual, tem-se 3,5 bilhões de normais metros cúbicos de hidrogênio, capaz de suprir uma frota de 1,3 milhões de veículos. Para suprir essa frota, seriam necessários instalar na usina de Itumbiara 42 milhões de painéis, com eficiência de 16,7%. Assim, é possível ainda identificar quanto a usina poderá atender de veículos com a instalação crescente de painéis fotovoltaicos. Por exemplo, se a usina instalar aproximadamente 22 milhões de painéis, ela vai poder suprir uma frota de 694 mil veículos. Se ela utilizar toda a capacidade, todos os painéis instalados na usina, os 42 milhões, ela vai poder suprir aquela frota de 1,3 milhões de veículos. Então, pode-se concluir que, através desse projeto, é possível a maximização da energia produzida no lago da usina, porque ela tem a opção de utilizar a energia, reconverter através da eletrólise reversa, jogar na rede a energia, e tem a opção de utilizar o hidrogênio que está lá produzido e armazenado como combustível veicular. E para o caso proposto, indica a possibilidade de suprimento de uma frota de 1,3 milhões de veículos, que corresponde a 21,7% da frota do estado de Minas Gerais, onde a usina está instalada,
e 2,4% da frota total de veículos, nacional de veículos. É isso. Obrigada e desculpa, gente. Muito obrigado, Ana Beatriz. Então vamos, agora é o Hunt, ele está no exterior, então nós vamos fazer por Skype. E um pouquinho de paciência aí para a gente só fazer o contato com ele. Olá, Bruna. Olá, Rodião, tudo bem? Tudo bem? Dormiu. Bom, eu ia pedir para você se apresentar para o pessoal também, fazer a sua apresentação em 15 minutos. E obrigada pela sua participação, porque agora estão todos te vendo. Ah, tudo bem. Tudo bem, pessoal. Eu estava escutando aqui a apresentação da Ana, muito interessante. Eu acho que tem um lag, né? Deve ter um pouco de atraso. Então, eu gostaria de parabenizar a Ana pela ótima apresentação dela e apresentando aí o armazenamento energético. Eu vou falar um pouco mais sobre armazenamento energético, particularmente com o sistema de bombeamento. Eu acho que seria melhor eu até compartilhar minha tela para eu ter um controle melhor sobre sobre a apresentação, que seja isso. Melhor. Vamos lá. Então, eu sou aqui pesquisador do IASA. IASA é um instituto muito interessante, muito rico, muito profissional de pesquisa. Ele conta, o pessoal aqui desenvolve o sistema. O IASA significa Instituto Internacional de Sistemas de Análise Aplicados. Ou seja, ele fazer tudo que existe no mundo e a gente fazer sistemas computacionais para tentar traduzir a realidade para os sistemas computacionais. E a CAPES tem um programa aí com IASA que é muito interessante, vocês devem dar uma olhada aí no site, vou procurar na internet IASA CAPES. Se vocês tiverem uma dúvida, pode entrar em contato, fico à disposição. Eu estou aqui no IASA há uns 3 anos e é uma oportunidade muito boa. Vocês podem contar comigo aí, se quiser. Hoje eu vou falar sobre os usos de hidrelétrica reversível e os múltiplos usos da água. Vamos lá. Julia, precisa compartilhar a sua tela, por favor. Ah, tudo bem, eu estou compartilhando. Não? Não. Ah, entendi. Pensei que eu estava compartilhando. Não. Está compartilhando agora? Ainda não. Tá bom. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, talvez. Quer que eu passe mesmo? Agora foi? Agora foi, agora tem que abrir a apresentação. Agora abre a apresentação. Agora sim. Maravilha. Mas aqui é a apresentação inicial. Vocês terem uma ideia, eu tinha pensado, mas eu pensei que eu estava... Vamos lá, então vou falar de gestão hídrica, de tipos de usina reversível, exemplos do mundo, de localizações dos RS no mundo, falar sobre os casos no Brasil e uma conclusão. Eu vou passar, eu tenho muitos slides, mas se tiver alguma questão específica, é só falar. Então, na questão de gestão hídrica, o Brasil normalmente constrói reservatórios para armazenar o excedente de água durante o período úmido para você ter uma vazão regularizada para conseguir aumentar a produtividade de energia, a utilização da água. Só que tem alguns reservatórios que são muito ineficientes. Você tem essa figura aqui de cima, é o reservatório de Sobradinho, ele está seco, no caso. Então você consegue ver até essa montanha daqui, você tem um reservatório seco, que é uma área completamente degradada, sem utilidade, e que tem um impacto enorme no meio ambiente.
Se você for ver um reservatório eficiente, esse aqui é um reservatório na Áustria, ele tem uma variação de reservatório muito alta. Aqui tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então você constrói uma barragem um pouco mais alta, mas no caso você consegue fazer um reservatório mais eficiente. Esse reservatório, no caso, é o reservatório de bombeamento, vou falar mais em detalhe. Se eu for ver dois cabos de hidrelétrica com armazenamento, você tem Sobradinho. Com a variação do reservatório, você tem alguns certos momentos, uma distância de 15 km entre o rio, o reservatório, e a beira do reservatório. 15 km é muito longo, né? É uma distância muito longa para um animal, uma sociedade, uma civilização conseguir chegar até o rio. E essa barreira aí que é criada com o reservatório tem um impacto imenso no meio ambiente em volta. Por exemplo, do Tucuruí, na época construíram, era uma floresta amazônica viva, cheia de biodiversidade, teve um impacto enorme. Então, esses reservatórios, por exemplo, a gente deveria esquecer. Esse é o caso, né? Então, falando agora sobre usinas reversíveis. As usinas reversíveis, por exemplo, esse daqui é um exemplo, você tem uma turbo bomba que você consegue armazenar energia durante momentos de excedente de geração, por exemplo, à noite, quando a sua fonte de energia está gerando, você não tem demanda, você armazena energia. E durante a noite você pode então usar essa energia que você armazenou no reservatório superior, passar ele pela bomba e gerar eletricidade. Então, nesse caso, você está armazenando energia. Então, essa tecnologia aqui na Europa, por exemplo, é muito utilizada para armazenar energia durante a noite, quando o preço da eletricidade é menor. Você armazena durante o dia, quando você tem uma ponta que o preço da energia, a eletricidade aumenta, você vende essa eletricidade, você consegue um retorno financeiro e consegue fazer com que o suprimento de eletricidade consiga suprir eletricidade para a demanda, né? Então você consegue casar a demanda com o suprimento de eletricidade. Então, existem diferentes tipos de usina reversível, né? Existe o tipo diário, o semanal, mensal, sazonal, plurianual. Esse gráfico mostra o potencial de usina reversível em diferentes países. Você tem a Alemanha, a Áustria e a Suíça. Na Alemanha você tem a maior parte de usina com ciclo diário, por dois motivos. Eles têm muita geração de carvão, que é inflexível, então você não consegue variar a geração de uma usina de carvão, é uma usina de base, então você precisa desse armazenamento diário. Então, a Alemanha também não tem muita montanha. Na Suíça e na Áustria você tem mais montanha. Então, o que acontece? Eles têm a topografia necessária para fazer um reservatório em uma montanha, um reservatório com alta variação de queda, ou seja, você precisa de pouca área para você armazenar muita água. E eles usam muito bem esse recurso deles. Então, eles têm usinas reversíveis e sazonais. Vou falar um pouco mais dela. O que é uma usina reversível sazonal? Comparada com uma usina de armazenamento convencional, que a gente tem no Brasil, aqui na esquerda, a usina de armazenamento ela fica na cabeceira, normalmente, e ela regulariza a vazão do rio. A usina reversível sazonal, você tem um reservatório menor de acumulação no rio, e você constrói seu reservatório grande a paralelo ao rio, ou seja, você bombeia, você tem uma central de bombeamento, você bombeia a água durante o período úmido, e durante o período seco você gera e você consegue regularizar a vazão do rio. É parecido com a usina hidrelétrica convencional, mas é diferente, né? Então, falando dos benefícios. A usina convencional ela precisa de uma área alagada grande, porque a variação de cota ela não é muito significativa, talvez 50, emborcação é 50 metros, Sobradinho é 10 metros, Tucuruí é 20 metros de variação na cota, mas as usinas hidrelétricas reversíveis sazonais você está falando de 100 metros, 150, 200 metros de variação da cota, então você precisa de uma área alagada 10 vezes menor, consideravelmente menor. Você armazena mais
energia, porque você vai ter que bombear com uma altitude maior. Então aquela água que você tinha que armazenar X, vai armazenar 2x, porque ela vai ter uma altitude ainda maior. Só que você também tem as perdas, né, no ciclo de bombeamento. Algumas cascatas você pode ter ganho por reduzir o vertimento nas usinas na cascata, né? Vou falar um pouco disso mais para frente. Esses aqui são os exemplos de usina reversível sazonal na Áustria. Aqui você tem Limberg, Maravilha de Ofurlar. Os dois reservatórios, os dois são paralelos, então você tem dois níveis de bombeamento que realmente precisam de armazenar água e energia. Eles compram energia barata durante o verão, quando a demanda diminui. A França continua gerando muita energia nuclear, por exemplo, o preço da eletricidade abaixa. Eles bombeiam um monte de energia, muita água para esses reservatórios. Durante o inverno, quando a demanda aumenta, eles vendem mais caro a energia. Então a gente tem uns 10 a 15 reservatórios desses aqui na Áustria. Esse aqui na Noruega, esse reservatório, no caso, tem capacidade de armazenamento para 6 anos. Então é muito bom para a Noruega, para o planejamento energético da Noruega. Se tiver faltando energia, a energia só vai acabar depois de 6 anos. Muito interessante. Nos Estados Unidos tem um projeto de reversível aqui no Rio Columbia, né, que é a Grand Coulee Dam. Eles fizeram, além de um sistema de bombeamento de água aqui do Rio Columbia, eles fizeram um sistema de transposição para a irrigação aqui dessa região. Então, eles combinando a necessidade de armazenamento energético com a necessidade de irrigação, que é muito interessante. O projeto foi proposto nos anos 60 e agora hoje em dia você vê aqui que realmente o projeto deu certo, né? Foi para frente e é um sucesso. Tem outro exemplo na Gran Canária, que eles têm uma geração sazonal na geração eólica. A geração eólica da ilha ela é muito sazonal. Então eles fazem uma dessalinização durante o período de ventos. E essa água dessalinizada, então, ela é utilizada, ela é bombeada para esses dois reservatórios. Os dois reservatórios são utilizados para armazenar energia sazonal, diária, semanal, dependendo da demanda e da quantidade de geração eólica. E o reservatório também armazena água para o suprimento hídrico da ilha. Então, é um sistema muito interessante, se vocês quiserem dar uma olhada. O trabalho que tem feito aqui no IASA é fazer um modelo global, usando a topografia do mundo, usando a hidrologia disponível nos rios. Eu fiz um modelo onde vai procurando todos os rios que têm uma vazão acima de um certo valor. O modelo então propõe usinas hidrelétricas, tem toda a topografia disponível, procura o pixel mais baixo. Sendo o pixel mais baixo, ele vai desenvolver o projeto, vai alagar o reservatório e vai propor vários reservatórios no mundo. Então, o modelo desenvolveu aí uns 4 milhões de projetos, custos, né, da barragem, da área alagada, da turbina, da tubulação, tudo. E a gente achou assim, fez esse o resultado principal, que seria o custo do armazenamento de energia. Nesse caso não é armazenamento diário, é armazenamento anual. Então, esse custo poderia viabilizar uma usina hidrelétrica no Brasil devido à grande quantidade, à significante variação do CMO no Brasil. Né? Então, esse daqui é os detalhes mais dos custos, né? O 35% da barragem, que a barragem é muito alta, barragem larga, grande. A tubulação, 40%, você tem, lógico, projetos variando, então você tem uma variação aqui da distribuição da probabilística dos custos dos projetos. A área, ela é pequena, eu botei o custo da área muito alto, eu botei o custo da área alagada, o custo da área na Noruega, na Holanda, que é o custo de área mais caro do mundo. Eu botei o custo da área na Holanda porque eu queria justamente mostrar que esse reservatório ele não precisa de muita área, então a área é muito pequena, que você precisa para armazenar muita área. Então você tem aqui o custo variável com altitude. Vou disponibilizar essa apresentação para vocês, se vocês tiverem interesse em dar mais uma olhada. Então, no Brasil, por que faria sentido usina reversível no Brasil? O PDE de 2023, eu estou meio desatualizado aqui na Áustria,
previa que a geração 2023 ia ter uma sazonalidade muito grande, mais ou menos 16 gigawatts de sazonalidade. Com uma usina hidrelétrica reversível sazonal de 3 GB, ou vamos dizer 3 de 1 GB, você bombearia parte da água da cascata, você gasta energia para bombear a água e você deixa de gerar durante o período úmido, você está armazenando. Então você geraria essa eletricidade durante o período seco e aumentaria a geração na cascata. Então, com 3 gigawatts de usina reversível sazonal, você consegue então acabar com essa questão de sazonalidade da geração hidrelétrica. Então, é uma tecnologia com grande interesse no Brasil. Então, eu escrevi um artigo já sobre esse resultado, sobre vários diversos projetos aqui no Brasil de usina reversível sazonal, com diferentes potenciais. Você vê aqui tem projetos onde um projeto armazena 27% da energia do SIM. Eu não vou em detalhes de todos, porque não tenho tempo suficiente, mas eu vou falar aqui sobre o projeto que é entre a usina hidrelétrica reversível do Barreiro, que é entre o estado do Rio e de São Paulo. O reservatório inferior é a usina de Funil, de Furnas, aqui perto entre o Parque Nacional de Itatiaia e a Serra da Bocaina. Né? E o reservatório, no caso, ficaria não na Serra da Bocaina, mas ali, né? Uma certa distância. Então tem uma questão ambiental aí. Mas vamos continuar. O interesse desse projeto, por que esse projeto é interessante? Porque armazena energia próximo de Rio e São Paulo, que são os maiores centros de demanda do Brasil, perto de Angra 1, Angra 2, Angra 3, você consegue então armazenar essa energia flexível, nuclear. E outra questão interessante é que o Brasil tem um sistema de transmissão muito grande, são mais de 400 mil quilômetros de linha de transmissão. E à noite, por exemplo, essa linha de transmissão ela opera, ela não opera na sua capacidade máxima porque não tem demanda para transmitir energia, então ela meio que dorme. Então, a linha de transmissão do Brasil, elas operam a 20%, 30% da capacidade à noite. Só que não precisa ser assim. Se você tiver uma fonte de armazenamento de energia próximo da demanda, você pode usar essa linha de transmissão para transmitir toda a energia para próximo da demanda, aí de dia você transmite essa energia para os centros de distribuição. A outra vantagem desse projeto é que é uma área alagada bem reduzida, vamos dizer, aqui 27 km², 29 km², você armazena 4 km³ de água, que é quase o dobro da capacidade de armazenamento de Paraibuna, que tem uma área alagada consideravelmente maior, e você armazenaria aí 5,5% do SIM em 29 km². Então é uma área muito pequena, você consegue armazenar uma quantidade enorme de energia. Isso por quê? Porque o reservatório varia 250 metros. Então, você tem um reservatório, ele não vai para o lado, ele vai para cima, 250 metros de variação a 1.450 metros de altura. Então você tem uma altitude muito alta e você tem uma variação de reservatório muito alta. O outro benefício desse reservatório é que ele vai aumentar a capacidade de armazenamento hídrico da bacia do Paraíba do Sul, o que vai diminuir a vulnerabilidade da bacia para problemas hídricos. Né? Você vai ter uma crise hídrica, parou de chover esse ano, você não vai ter que racionalizar o consumo hídrico, o consumo de água, porque você vai ter ainda, vamos dizer, 2 paraibunas cheias lá de água disponível para você utilizar. É claro que você não vai conseguir encher em um ano esse reservatório. Esse reservatório vai demorar 2, 3 anos, 4, 5 anos para encher, mas você enchendo e passando uma estiagem de 3 anos, você ainda vai ter água para abastecer o Rio de Janeiro. São Paulo também, porque é lógico que a água de Paraibuna abastece São Paulo e a água desse reservatório então abastece o Rio de Janeiro. Comparando as usinas reversíveis sazonais com as convencionais, você vê aí uma diferença brusca aí na área alagada. Então você tem uma área alagada muito menor de quilômetro quadrado por energia armazenada
O que é interessante porque hoje em dia a gente questiona muito a criação de novos reservatórios justamente pela necessidade de alagar áreas enormes, né? Nesse caso não precisa. Olhando um pouco no aspecto ambiental, a gente, claro, que fez um estudo ambiental para ver qual o impacto dessas usinas, a gente vê que algumas usinas seriam inviáveis por estar localizadas no Parque Nacional, numa APA, que é uma área de proteção ambiental, numa terra indígena. Então, nesse caso, lógico, a gente já desconsidera esse projeto, mas existe um potencial enorme nessa tecnologia no Brasil. Somando a área alagada desses projetos, são 12 projetos, você teria uma área alagada de 3.300 km², em diferentes bacias. E você aumentaria a capacidade de armazenamento energético do Brasil em 140 vezes. Isso. Você dobraria a capacidade desse projeto com uma área alagada menor do que a usina de Sobradinho. Sobradinho é 4.200, né? Então, você teria uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, concluindo, as usinas de PVC sazonais, elas têm essa capacidade de armazenar energia sazonal, de armazenar água para múltiplos usos da água. Você teria mais uma opção para gestão hídrica. Esse armazenamento ele não demanda muita área alagada, então você tem uma evaporação menor também. Você consegue otimizar as linhas de transmissão com o fato de você armazenar energia, né, como eu expliquei. E também tem um fator interessante que descentraliza o armazenamento energético do Brasil. Porque se, por exemplo, não chove no Sudeste, você pode armazenar na região Sul, porque na região Sul choveu, e você tem capacidade de armazenar a água que choveu no Sul, porque não choveu no Sudeste. Então você consegue aumentar a segurança energética do Brasil devido a essa possibilidade. Tem vários outros benefícios, várias características, não tem muito tempo aí para falar, mas é isso, pessoal. Esse é o trabalho que eu venho fazendo aqui. Se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato, tem interesse em colaborar, participar e tocar essa pesquisa para frente. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Você fica aí, né, Júlio, para a gente discutir um pouquinho. Eu vou abrir aqui para o pessoal. Bom, a gente finaliza essa parte aqui com a apresentação do Júlio. Eu abro aí as questões para quem tiver alguma pergunta ou algum comentário ou qualquer coisa para a gente poder discutir aqui com os autores e as pessoas que vieram aqui apresentar. Está aberto. Diga. Pode falar um pouco mais alto? Desculpa, você pode falar mais alto. Eu vi que você selecionou, você fez a prospecção das unidades de cana e eucalipto. Sim. E ele apresentou uma densidade mais ao norte ao sul, se eu não me engano. Quando você usou o centro de massa, foi intuitivo você pegar as partes menos de densidade ou você pensou em eliminar? Não, na verdade, a forma que a gente adotou foi o centro de massa de toda a área plantada com eucalipto e cana-de-açúcar. Ele gera como se fosse um único polígono contornando toda a área. Então ele acha o centro de massa daquele ponto ali. E coincidentemente foi naquele mesmo ponto, a distância do eucalipto para a cana deu 23 quilômetros, aproximadamente, mais ou menos. Mas isso se dá porque esse canto que você fala, ele é a área mais... não tem tanto plantio. Pode ver no mapa que tem poucos talhões de eucalipto, só a cana mesmo não tem. Então, como a área agrícola e florestal é mais centralizada naquela porção, na porção mais... aqui, oeste. Noroeste da área, então por isso que o centro de massa ficou mais ali, devido ao adensamento maior das culturas naquela região.
Eu queria só destacar, eu vou aproveitar aqui pegar um pouquinho esse gancho, eu queria destacar a parte espacial. De novo, a gente já tinha falado lá e eu volto a destacar, porque exatamente a aplicação do Julian aqui foi espacial. Tá? Então ele fez uma integração, isso é uma ferramenta que a gente usa aqui também, Marcelo não está aí, mas ela vai usar, que é uma parte de aproveitamento de áreas espaciais, você considerando as variáveis que você tem envolvidas. Tá? Então, o que ele usou lá é uma técnica de integração de dados, que é também uma abordagem do projeto de agricultura de precisão, onde você joga espacialmente as variáveis que estão envolvidas na resolução do seu problema, e foi o que o Julian fez, né, para resolver um problema. Então, a parte espacial ela é muito importante, logicamente não todas as abordagens, mas também é uma alternativa para análise dessas conexões que você tem. Você pode ver que ele também fez conexões com outras tecnologias de geração de energia, né, a eólica, fotovoltaica também você pode colocar, onde você aproveita melhor essas possibilidades, né, de aproveitamento e de sinergia entre as várias alternativas. Tá? Só queria voltar um pouquinho aqui, mas está aberto aí para você. No caso também, eu queria perguntar para você se na sua análise espacial você levou em conta a conexão com o sistema, já que se propõe uma usina, né? Procurou também aquele ponto, procurou a melhor conexão com o sistema integrado de energia? Então, na verdade, essa é uma segunda etapa, que é essa segunda etapa que a gente está trabalhando agora. Inicialmente a gente está vendo principalmente com PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Então, para ver se a questão da biorefinaria é uma forma de uma cogeração, aproveitando a infraestrutura existente. Então, esse vai ser o segundo passo agora. A gente já entrou nele, que é essa parte de levantamento da rede elétrica, assim como outros atributos. Malha viária, todas essas coisas vai interferir. A rede elétrica é uma que... eu logo imaginei que você trabalhou muito com a rede viária, né? Para poder criar aquele centro. Só queria saber se também levou em conta o fato da conexão, que também eu acho que vai ser uma preocupação. Então você veja como o espacial já vai gerando possibilidades, né? Mas essa primeira o linhão é uma coisa, as PCH são outras, termoelétricas são outras, tá? Então nós temos uma vasta possibilidade, né, de conexões que a gente pode avaliar. Então também já está no espectro de análise. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para o Julian. Na verdade, o que a gente viu aqui hoje, eu acho que é bem interessante. A espacialização está para tudo quanto é lado, né? Tá? Sem ela, condição sine qua non. Em todos os trabalhos, a espacialização tem mostrado o seu papel importante. Por outro lado, a questão da água, né? A questão da água que perpassou a maioria dos trabalhos, né? Sabe? Inclusive do Christie, né, que não é bem direto, mas tem lá indiretamente que acaba envolvendo com a questão de água toda. E o Flávio mostrou uns dados que o grande problema de água hoje, né, pelos dados do professor Flávio, é a agricultura. Né? A agricultura tem lá, está consumindo bastante, deixa eu dar um jeito. Né? Então, eu pergunto como é que se tem, né? Quem pode informar? Primeira pergunta aqui para a plateia, né? Quem é que sabe de alguma coisa que está sendo feita para economizar essa água na cultura? Quer seja através de tecnologias ou não. E por Julian lá, Julian, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, para eu entender, para nós entendermos aqui. A Áustria ganha dinheiro com usinas reversíveis, porque na época porque as usinas nucleares da França está fazendo o tempo inteiro, independe de intempérie, e daí a Áustria, por consequência, usa essa energia barata, faz aí os seus lagos, então tem aí os players, aí que tem os players, o pessoal aí, porque eu não sei se é estatal, se é privado, que ganham, que tem um mercado nessa área de água, né? É um mercado da água, né? Obrigado. Só fazer uma pontuação aqui rápida.
A questão da água aqui na Áustria, especialmente, você tem rios que tem um volume de água muito grande durante o verão, né? Porque durante o inverno você tem muita neve, e a neve acumula nas montanhas, e aí quando derrete, tudo derrete de uma vez, né? Então a sazonalidade dos rios aqui é muito grande. Se você não tiver uma tecnologia para conseguir fazer a gestão hídrica desse recurso, ou seja, armazenar durante o período do verão, quando essa água toda está disponível, essa água vai direto para o oceano, e você durante o inverno, por exemplo, você não vai ter como utilizar. Então você tem uma melhor gestão da água e eles fazem esse reservatório. Então o reservatório não é só para armazenar energia, também faz o armazenamento hídrico justamente para diminuir os alagamentos, para você fazer uma utilidade melhor da água. E outra questão é que aqui na Áustria eles se preocupam muito com o meio ambiente. Por exemplo, 60% da área do país é floresta, não é nativa, mas é floresta. Algumas partes é floresta nativa. Um país no meio da Europa, você tem 60% da área coberta de floresta. Eles têm uma preocupação muito grande com o meio ambiente aqui. Então eles não fazem o reservatório no rio. Por quê? Porque o reservatório no rio, na calha do rio, embaixo das montanhas, vai ter um impacto muito grande. Já na Suíça não se importa tanto. A Suíça já se importa mais com o dinheiro, né? Eles gostam de saber de dinheiro. Então lá a gestão hídrica é diferente, então você vê a cultura. Porque essas usinas de bombeamento elas são caras também, elas têm um preço maior. É mais fácil armazenar com um reservatório na calha do rio. O impacto é maior, mas é mais barato. Então, é só isso mesmo que eu queria colocar. Obrigado. Paulo, você quer comentar alguma coisa lá sobre a água, da possibilidade de agricultura de precisão, tá? Lá no nosso projeto, acho que é um pouco mais... O grande problema deles lá é a falta d'água, não é a água. É que não tem água. Então, uma sazonalidade muito grande durante todo o ano. Aí. Tem um período concentrado de chuva e depois praticamente não chove no Oeste Paulista. E, apesar do rio estar muito próximo, irrigação seria uma solução, mas o custo de energia elétrica, que também não é disponível lá, é muito alto. Então teria que levar energia elétrica, toda a infraestrutura. Então isso é um problema. Então é um problema de planejamento, né? Planejamento energético, que poderia ajudar a solucionar o problema. Então toda aquela região sofre por falta d'água de um lado de um rio caudoso como aquele. Eu acho que tem um outro fator também que eu gostaria de ressaltar. Do mesmo jeito que esse projeto leva em conta um pouco da digitalização que vocês estavam falando, né? Você tem a indústria 4.0, nós temos a agricultura 4.0, né? Então está tudo sendo monitorado. Hoje nós temos a capacidade de monitorar tudo via sensores, né? Que também depende, aí vem toda a questão do Paulo está falando, você precisa de energia para fazer isso, mas nós também temos a possibilidade de gerenciar isso via sensores, e quanto mais sensores, mais automático fica esse gerenciamento, melhor você pode, talvez, otimizar todos esses processos. E a agricultura é mesmo uma demanda de água na agricultura é enorme, né? Então também tem esse viés de possibilidade de manutenção, de você gerenciar esse uso de água, né, via esses sensores e processos. Aí a cultura irrigada, por exemplo, ela pode funcionar na hora que a planta necessita mesmo, e aí vem um pouquinho da agricultura de precisão, que o sensor num determinado local, né, onde você tem uma variabilidade, lá ele precisa menos de água, em outro lugar mais de água. Os sensores podem fazer esse tipo de gerenciamento, e aí é para isso que nós estamos estudando, e aí o projeto do Paulo também é um pouco nesse sentido. E aí você tem também toda essa possibilidade de gerenciamento aí nessas questões, né? Bom, no âmbito agronômico, tem algumas estratégias que estão sendo feitas para otimizar o uso da água na agricultura. Ter culturas capazes de
de utilizar melhor a água para produzir biomassa. Uma das estratégias dela é na fertilidade do solo através da construção de perfil do solo, é fazer com que a raiz chegue mais profundo e com isso ela consiga pegar a água que está lá no subsolo. Essa é uma estratégia. Outra estratégia que tem sido utilizada é o melhoramento genético, então a seleção de plantas adaptadas à condição que não tem água. Não havendo possibilidade de irrigar, a gente tem que melhorar as plantas para elas crescerem nessas condições. A eucaliptocultura, por exemplo, eles fazem muito isso. Eucalipto não se irriga, então tem que melhorar a planta para ela ser capaz de sobreviver àquilo. E uma terceira estratégia que tem sido utilizada para otimizar o uso da água é o uso de micro-organismos. Então, alguns micro-organismos, como micorrizas, por exemplo, elas ampliam muito o sistema reticular da planta, permitindo que ela consiga captar aquela água que não conseguiria de outra forma, além de bactérias que formam biofilmes. Então, na otimização do uso, eu vejo essas 3 estratégias principais. Ok, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, rapidamente, para o grupo do Genilti, né? Genilti. É bem interessante o trabalho, né? Essa parte de eficiência energética que está emplacando bem aqui na Unicamp. Sobre a etiquetagem, você falou que vocês não podem etiquetar os prédios, né? Mas vocês fazem todos os cálculos de eficiência energética para mostrar em que categoria ele se classifica, né? E qual que é a ideia? Mostrar qual categoria que eles se classificam, mas levar para os órgãos que fazem essa classificação. Ou seja, nesse projeto tem alguém desses setores do governo, alguma coisa assim, os tomadores de decisão, para fazer isso entrar em prática oficial, vamos dizer assim, colocar a etiqueta oficial mesmo. Vocês indicam e eles falam, então vamos etiquetar o prédio com o selo de eficiência energética que é o oficial do Brasil. Então, a ideia principal agora, no momento, não é etiquetar, é realmente ter o diagnóstico da etiquetagem. E depois, posteriormente, ir melhorando essas edificações de forma a ter uma melhor classificação delas para poder etiquetar. Porque ninguém quer etiquetar uma edificação C, uma edificação E. Então, eles querem melhorar, querem um A. Então, para isso, que está fazendo o diagnóstico agora. A ideia ainda é ampliar, continuar com esse projeto e melhorar, sim. No próprio projeto do Campo Sustentável, quando foi proposto esse projeto, eles proporam também criar a base para ter um centro que faça etiquetagem dentro do campo. Acho que no Brasil são só 4, né, empresas que fazem essa etiquetagem, estão licenciados para fazer. E então, na verdade, os órgãos decisores na parte do projeto seria a Unicamp, né? Seriam as pessoas que gerenciam isso no nível da Unicamp, é isso, né? Não para fora, por enquanto. Sim, por enquanto também na Unicamp. E, inclusive, a professora Lucila, ela é especialista nessa parte da etiquetagem, né? Ela só não pode dar etiqueta, mas toda a metodologia, todo o processo. A Unicamp poderia ser licenciada para fazer isso? Ela poderia, mas ela teria que... na época, foi feito o convite para fazer, mas eu acho que como tinha que montar um laboratório, a Unicamp não quis fazer esse laboratório. E eu acho que tinha que ter um investimento e aí não fez. E os lugares que fizeram esse laboratório, eles cobram fortunas para fazer a etiqueta. Então, é um dos motivos que não vai se etiquetar agora. A gente tem o diagnóstico das etiquetas, mas a gente não tem como fazer essa parte final. Tá, essas empresas que fazem, elas são privadas. Quem faz a etiquetagem, elas são... Hoje no Brasil, existem aí laboratórios acreditados para fazer isso. Tá. Por exemplo, o Lambers, que acabou de vir aí esses dias num evento lá da FEM, ele lá na Federal de Santa Catarina, eles têm isso, montaram isso. Tá? Entrou lá com uma atividade fim. Sabe? E isso vale, não sei se o CEPEL, né, também seria, seria um outro local, né, para fazer isso.
Mas realmente aí, entre aspas, é uma máfia dessa coisa aí, né? São poucos, né? Então aí eleva-se o preço. Né? Quem que credencia? É o Inmetro. É o Inmetro. Só um comentário. Quando eu faço todo o levantamento de eficiência e diagnóstico energético da indústria, eles só focam nos processos produtivos. Mas uma coisa são as máquinas, os processos informatizados que monitoram a questão da educação e tudo mais. Mas quem toma a decisão está nos prédios administrativos. Então, eu não vi nenhuma observação como área piloto, por exemplo, a reitoria. Quem toma a decisão está lá, seja pelo lado administrativo, pelo lado financeiro. Então, quem sabe, né, um projeto piloto lá, na reitoria, porque aí você começa a conscientizar as pessoas de que existe um benefício técnico, ambiental e financeiro. E também tem mas também estão pensando em criar CICs, né? Então, cada unidade, por exemplo, a faculdade de engenharia mecânica teria um responsável por essa gestão energética da faculdade, que hoje realmente é centralizado. Então, ninguém faz esse planejamento ou tem essa preocupação localizada em cada unidade. Então, implantação de medidores, por exemplo, para fazer a medição de cada unidade que está sendo feita, né? A criação de Estou tentando criar essas CISs também. Então, está se trazendo um pouco também para todos os departamentos. Então, eu na sala do diretor. Quem já viveu dentro da indústria, se a secretária do diretor, a lâmpada dela queimar, a troca da lâmpada é prioridade, mesmo que na área fique parada a produção. Você tirar um eletricista de lá para levar. Então, eu, por exemplo, acho que laboratórios, oficinas, salas de controle, estou olhando pela indústria, é onde ficam pessoas, porque na produção hoje nós temos menos pessoas dentro da produção, depende do processo industrial. Né? A gente fica dentro da sala de aula, por exemplo. Mas o projeto piloto que a gente fez na versão 1, a gente se preocupou com isso, em tentar diversificar as áreas de implantação para poder verificar o nível de conscientização do usuário. Aí foi mapeado sala de aluno, tipo da pós, da graduação, professor, pessoal do administrativo, para depois a gente ver como é que faz esse processo de mudança e treinamento e cultura da eficiência energética, para trabalhar junto com o hardware. Porque em todos os lugares que eu vi diagnóstico ser feito, quando você apresenta o resultado para a diretoria, ele fica assustado, ele não sabia que estava deixando de ganhar, estava perdendo tantos R$1.000. Isso aí sensibiliza quem toma conta de um orçamento hoje com muitas restrições. Pessoal, eu vou me adiantar aqui que são 6 horas da tarde já e eu vou perder o ônibus se eu não sair daqui a pouco. Mas foi um prazer poder falar com vocês, compartilhar um pouco do trabalho aqui. E muito obrigado pelo compartilhar o seu trabalho também. Gostei muito do projeto, parabéns pelo projeto de vocês. E qualquer outra oportunidade que a gente tiver aí de apresentar, de fazer uma colaboração, qualquer coisa, a gente continua em contato aí, beleza? Ok, obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte aí. Tchau, tchau. Então, para aproveitar aqui, eu quero fazer uma pequena pergunta para a Ana Beatriz. Porque a gente está acostumado, a gente planejamento, faz planejamento, trabalha com planejamento, falar em sistema híbrido aí, né? Mas coisinhas pequenas. Agora eu pergunto, lá vocês estão tendo um projeto que se mistura fotovoltaico com TCH, sabe? Coisa pequena. Vocês estão misturando, né, placas num grande reservatório, né, junto com hidrelétrica. E isso é novo, né? Não tem nada aqui. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falar assim, que quer jogar em marketing. Não, se eu encher o lago de Itaipu de placa fotovoltaica, faço isso. Aí está colocando 200 kW pico. Não é isso, Ana? E isso aí vai efetivamente ser concretizado dentro desse PID, dentro do seu... Sim, os equipamentos já foram solicitados dos fornecedores e está em fase de implantação na usina.
Mas tem um outro projeto que é em Sobradinho. Tem um também que é um sistema híbrido e tem um da CESP também que eles utilizam armazenamento através de baterias e hidrogênio. Então a gente pode chamar isso aí de sistema híbrido de grande porte, sei lá. Porque mistura sobre PCH misturado com. Tá ali o. Posso dar um. Deve, professor. Eu não tinha visto, professor. A apresentação dela foi muito rápida, faltaram alguns detalhes, obviamente. Mas já que você tocou no assunto, nós temos que. Isso é uma ideia antiga que já está sendo usada em alguns países, de colocar os painéis fotovoltaicos dentro da água, porque é um lugar que já está lá, já não tem custo, tem vantagens, você refrigera os painéis, eles são mais eficientes, você evita evaporação, então você mantém maior quantidade de água dentro do reservatório, tem uma série de coisas, né? Também tem impactos ambientais, depende se a água é corrente ou um lago. É bem, né? Está sendo bem incrementado agora, né? Custa um pouco mais caro do que você colocar em solo, mas o preço também depende de escala. Agora, aqui a gente tem que olhar, quando a gente fala de grande hidroelétrica, que é o nosso caso no Brasil, isso não é tão comum lá fora, eles estão colocando em lagos, né? Até no mar, mas nós aqui temos uma vantagem que é a seguinte: nós temos uma capacidade instalada, como foi tocado aqui o caso de Itumbiara. Itumbiara você tem 2.082 megawatts fiscalizados pela ANEEL, mas ultimamente a gente tem gerado uma média de 400, 700 megawatts. Então há um gap muito grande, porque os reservatórios, a gente parou de construir grandes reservatórios, a gente está fazendo coisa a fio d'água, então a nossa capacidade de armazenar energia está caindo, isso aí é dado, né? Então você tem veja, lá nós temos uma margem muito grande de capacidade da subestação, da linha de transmissão, que nós não estamos usando. A média nos últimos 10 anos de Itumbiara foi 700 e poucos megawatts, enquanto que ultimamente está 400. Então, a usina híbrida, ela tem uma capacidade de aproveitar esse gap que tem hoje de uma instalação elétrica, subestação, linha de transmissão, que já está pronta. Então, se você colocar os painéis ali, você vai conectá-los na subestação da usina. E a dificuldade que hoje a gente tem desse sistema no mundo não é técnica, é regulatória e preço. Como é que você coloca isso num leilão, por quanto você vai vender essa energia? São fatores que estão nesse nível de discussão hoje. Mas tecnicamente é perfeito. Então quem tem essa margem aqui, você pode ter um sistema bem econômico. Se você colocar em terra, ligado no sistema interligado nacional, você vai ter que pôr uma subestação, você tem que construir linha de transmissão. Tivemos empreendimentos que ficaram aí parados porque não tinha linha de transmissão. Então lá já está pronto, está dentro do reservatório. Só que veja, aquilo não é uma energia que vai entrar e você vai faturar nem nada, é geração híbrida da própria usina, por exemplo, de Itumbiara. Né? Então isso é uma coisa que tem um investimento, que precisa avaliar, né, etc. Porque o custo da usina ou da energia da usina é muito mais barato do que você colocar o seu fotovoltaico lá. Você vai deslocar essa média. Quanto mais painéis você colocar, mais você vai deslocar. Mas tem uma vantagem de você já estar com todo o resto do sistema pronto. Então é por isso que o pessoal está muito interessado em analisar e experimentar, né? Ver como funciona. Né? Você tem problemas técnicos ainda para resolver, os flutuantes, eles oscilam, tem ondas, você tem que fazer uma amarração disso daí, você tem que entrar lá para fazer limpeza dos painéis. Assim, já está pronto, vamos lá e faz. Tem coisas a aprender. Por isso que a ANEEL fez essas chamadas que ela tem feito, é para estimular as empresas a investir nisso, para ter conhecimento, porque vai ser o próximo passo ali para frente. Né? Então nós temos essa vantagem que a gente tem, né, fica na cara que a gente tem que explorar. E um lugar ótimo para você colocar painel fotovoltaico hoje é dentro do reservatório. Mas quem tem que fazer o investimento? O proprietário da usina. Quem tem feito investimentos em fotovoltaico são outras empresas no Brasil hoje. Né? Mas é uma coisa que está amadurecendo. Obrigado. Ok. Mais perguntas? Então vamos encerrar, porque 2h15 já começa a outra parte. Então, muito obrigado de novo a todos.
Espero que vocês também voltem à tarde para a gente terminar o ciclo. Nem vou almoçar. Nem vou almoçar.